mulher grita, o som é alto e forte. Normalmente é isso, né? A mulher está gritando, o som é agudo, porque a voz feminina, ela é aguda. E o som, pessoal, ele está dizendo que é forte. Como é que eu sei que é forte? Ora, porque ela gritou. Se ela está gritando, o volume que ela falou foi intenso. Por isso que o som é forte. Continuando. Mas quando um homem grita, o som é baixo e forte. Peraí, quando o homem grita, o homem tem uma voz o quê? Mais grave. Então, se o homem tem uma voz mais grave, isso significa dizer que quando ele grita, a voz dele também é grave. Mas assim como a mulher, esse som consegue, de um grito, consegue chegar longe. Por isso que esse som ele é forte. E se uma mulher sussurra, o som é alto e fraco. Se a mulher está sussurrando, o som é alto. E aí? Pensa bem, ó. A mulher está sussurrando. Ela está falando baixinho. É isso, pessoal? Não, pessoal, ela não está falando baixo, ela está falando alto. Mas, Ítalo, como é que essa mulher fala alto se eu nem escutei? Você está confundindo o que é volume, o que é intensidade, com voz aguda. A mulher, ela pode falar num volume intenso ou num volume mais ou menos intenso. Num volume mais intenso ou menos intenso. Mas a mulher sempre, ela vai emitir uma onda que é aguda. Correto? Então, quando a mulher sussurra, o som que sai é um som alto, pessoal? É um som alto. Mas não consegue ir muito longe, porque ela está sussurrando. Então isso é um som fraco. Verdadeiro. Quando o homem sussurra, o som é baixo, porque a voz é grave. E é fraco, porque ele sussurrou. Poucas pessoas ouviram. Então a resposta correta é a letra A. E aí, conseguimos chegar lá? Todo mundo? Deu certo? Muito bem. Nós fizemos algumas questões teóricas. Eu vou ter que partir agora para algumas com contazinha, tá bom? Olha a terceira aí. A terceira questão, eu coloquei só o gráfico dela aqui e a fórmulazinha que a gente vai usar. Então vamos lá. O som de um apito é analisado com o uso de um medidor, que em sua tela visualiza o padrão apresentado na figura abaixo. O gráfico representa a variação da pressão que a onda sonora exerce sobre o medidor, em função do tempo, em milissegundos. Aliás, micro, né? Minha cópia que está ruim aqui. Microsegundos. Analisando a tabela de intervalos de frequências audíveis por diversos seres vivos, conclui-se que esse apito pode ser ouvido apenas por... O gráfico é de quê mesmo, hein? Querido, quando você pegar uma questão de gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar os eixos do gráfico. Quais são os eixos desse gráfico? É da variação de pressão pelo tempo. Faz sentido esse gráfico? Faz, porque quando você está falando, você exerce pressão, e é essa pressão que faz com que o som se propague. Agora pensa comigo, ele quer saber quem é que vai ouvir isso aí. Gente, olha nesse gráfico que nós colocamos no telão. O que é um lambda? Lambda é um comprimento de onda, não é? Um lambda é uma subida e uma descida. É uma subida e uma descida. Concorda que eu destaquei um lambda aí direitinho? Esse lambda, se você está percebendo aí nos telões, um lambda está valendo quanto? Se meio lambda está valendo 10, significa dizer que o lambda inteiro, tanto a subida quanto a descida, vai valer quanto, gente? 20. A gente lembra que frequência é o inverso do período. Então, vê se você me ajuda aqui, por favor. Olha o que eu coloquei aí, tá certo isso aí, ó? Ele gastou 20 microsegundos, ou seja, meio lambda vale 10, o lambda inteiro vale 20. Então, quanto é a frequência? É 1 sobre o período. O período é o tempo necessário para você fazer um lambda. Então, o período está valendo quanto, gente? 20. E o símbolozinho significa 10 a menos 6, que é o micro. Gente, esse 10 a menos 6 dá para subir? Dá? Dá, não dá? Quando esse 10 a menos 6 subir, ele vai como? 10 a mais 6. Tá certo aí? Confira. 10 a mais 6 sobre 20. Aí, nós fizemos essa divisãozinha de 10 a sexta dividido por 20. Deu 5 vezes 10 a quarta, ou
50 mil Hz. Então essa é a frequência que um apito está mandando, 50 mil Hz. Aí uma questão clássica do Enem. Eu encontrei uma resposta, mas eu preciso no gráfico ou numa tabela verificar qual se adequa. Olhe por favor aí, nos seres vivos e do outro lado, intervalos de frequência. Pessoal, o cachorro, qual é a variação aí de frequência dele, hein? Achou aí? É entre 15 e 45 mil. Opa, o cachorro está dentro desse intervalo, pessoal? Não. Então o cachorro não vai escutar. O ser humano é entre 20 e 20 mil. Também está fora do intervalo. O ser humano não escuta. Será que o sapo escuta, hein? O sapo está entre 50 e 10 mil hertz. E aí, ele escuta ou não, pessoal? Escuta? Opa, ele está entre 50 e 10 mil. Quanto foi que deu a nossa resposta? 50 mil. Está fora do intervalo, não está não? Ó, vamos de novo. Na tabela está dizendo que o sapo vai de 50 para 10 mil. Vá na linhazinha correta aí, ó. Está indo de 50 para 10 mil. O valor que nós encontramos foi 50 mil. Tá, esse 50 mil está dentro do que o sapo consegue captar, pessoal? Não. Então o sapo não consegue captar. Me ajude agora. O gato consegue? O gato está entre quanto aí? 60 e vai até 65 mil. Portanto, 50 mil está dentro desse intervalo. O gato consegue escutar. E o morcego consegue? Consegue. O morcego vai de 1000 a 120 mil. Portanto, a resposta da terceira questão é a letra D de dado. Questão clássica do Enem. Gatos e morcegos conseguem escutar. Olha a quarta questão aí. Se você observar aí as provas de 2 anos atrás do Enem, foram 2 questões sobre essa mesma fórmula que você está vendo aí. Então é um assunto que sempre tem caído na parte de acústica. Diz assim: o violão, instrumento musical bastante popular, possui 6 cordas com espessuras e massas diferentes, resultando em diferentes densidades lineares. As extremidades de cada corda são fixadas como mostra a figura. Para produzir sons mais agudos ou mais graves, o violinista dispõe de 2 alternativas: aumentar ou diminuir a tensão na corda. Isso é verdade, gente? É. O cara, na hora que ele vai afinar o violão, ele ou aperta aquela corda ou ele dá uma afrouxada na corda. Então ele regula o que aí? A tensão da corda. Aí ele continua: e reduzir ou aumentar o seu comprimento efetivo ao pressioná-la em determinados pontos ao longo do braço do instrumento. Ou seja, a corda solta, ela produz um som. Mas se obviamente você apertar em um certo ponto, o som vai ser diferente. Não é verdade? Então você pode mudar a frequência do som, ou melhor, qual é o termo que eu posso usar no lugar de frequência? Eu posso dizer que o violão ele vai mudar. Quando eu afino um violão, ele está mudando a frequência ou a altura do som. Continuando. Para uma dada tensão, F e um dado comprimento L, a frequência de vibração F de uma corda de densidade linear, Mi, é determinada pela expressão. Aí ele dá a expressãozinha. O que é o L na fórmula, hein, gente? É o comprimento da corda. O que é o F? É a força que você faz na corda. E força que a gente faz na corda, a gente chama de quê? Tração ou tensão. O que é o Mi, pessoal? O Mi é a densidade da corda. Gente, se eu pegar um violão, as 3 primeiras cordas, dependendo aí para o pessoal que toca violão, você tem 3 cordas que são chamadas de bordões e outras 3 cordazinhas mais finas. Você nota que as cordas têm densidades diferentes, não é verdade? Tem até 2 cordas que produzem, por exemplo, a primeira e a sexta correspondem ao Mi, não é verdade? Mas o som delas é igual? Não. Por que o som da primeira e da sexta corda de um violão não é igual se as 2 produzem a nota Mi? É porque uma é mais fina e a outra é mais grossa. Concorda comigo? Então vamos tentar desenrolar aí essa questão. Essa é a fórmula que a gente discutiu aí.
olha a pergunta dela. Levando em consideração as características descritas acima, para tocar uma determinada corda de violão, visando produzir um som mais agudo, o violinista deverá. E agora eu fiquei na dúvida, me ajude, por favor. Ele quer fazer o que na questão mesmo, hein? Ele quer produzir um som mais agudo. Agudo é um som de alta frequência ou é baixa frequência? Agudo é alta frequência, alta frequência. Pessoal, diga se é verdadeiro ou se é falso. Olha para a fórmula. O comprimento é inversamente proporcional à frequência. O L é inversamente proporcional à frequência. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O L é inversamente proporcional à frequência. Se eu aumentar o L, o F diminui. E se eu diminuir o L, o F aumenta. São inversamente proporcionais. Uma pergunta que eu vi recentemente na UES. A frequência, olha o Fzinho. O Fzinho aí é frequência. O Fzão é a força que você faz na corda, chamada de tensão, tração. O Fzinho é diretamente proporcional ao Fzão. Verdadeiro ou falso? O Fzinho é diretamente proporcional ao Fzão. É verdadeiro ou é falso isso? Gente, dá uma vontade danada de dizer que é verdadeiro, mas não é. É falso. Para você nunca mais errar. O Fzinho é diretamente proporcional à raiz da força. Se você errar a raiz, você vai perder a questão. A UES, há 2 anos atrás, colocou uma questão onde ela só queria que você dissesse isso. Vou tentar de novo pegar você, hein, ó. A frequência Fzinho é inversamente proporcional ao Mi, a densidade linear. Verdadeiro ou falso? A frequência Fzinho é inversamente proporcional ao Mi. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. A frequência Fzinho é inversamente proporcional à raiz da densidade. Então não pode esquecer isso. Agora vamos fazer a questão, o que ele pede? Gente, se esse L diminui, a frequência faz o quê? Aumenta. Se esse Fzão, que é a força, a tração, a tensão, ele aumentar, o que acontece com o Fzinho? Aumenta também. Embora não sejam diretamente proporcionais, mas se o F aumenta, o Fzinho aumenta. Se o L diminui, o F aumenta. E por que eu estou aumentando o F? A frequência? Porque a questão que é um som o quê? Agudo. E agudo é alta frequência. Portanto, qual é a resposta que diz isso aí? Diminuir o comprimento e aumentar a sua tensão? Letra A. Beleza? Vamos à 7ª agora. Questão 7ª na mesma linha de raciocínio. Se você entendeu direitinho, você não erra mais essa, ó. 7ª questão. Após a puberdade, a quantidade crescente de secreção de testosterona fazem com que ocorra hipertrofia da mucosa laríngea e alargamento da laringe. Esses efeitos produzem inicialmente uma voz relativamente dissonante, rachada, mas esta gradualmente transforma-se em uma voz masculina típica do adulto. Isso é verdade, né? Em outras palavras, o cara está amadurecendo, o adolescente está virando homem. É comum ele começar, e aí pessoal, tudo bem? E a voz vai afinando, não é? Ora ele afina, ora ele dá uma desregulada aí na voz dele. Mas com o tempo isso corrige. Uma análise do espectro de frequências dos sons produzidos por um homem mostra que a frequência fundamental típica é de cerca de 125 Hz, acompanhada de diversas harmônicas. Em geral, a frequência fundamental típica para as mulheres é da ordem de 250 Hz. Entretanto, uma pessoa pode variar a frequência da sua voz, mudando a tensão nas cordas vocais. A partir das informações apresentadas nos textos e dos conceitos de ondulatória nas cordas vibrantes, pode-se entender que, como consequência da hipertrofia e do alargamento causado pela testosterona, gente,
Ele quer saber a corda vocal do homem, como é que ela é. Espera aí, vamos com calma. A voz do homem é uma voz mais grave ou uma voz mais aguda? Mais grave. Então, meus amores, se a voz do homem é uma voz mais grave, essa frequência tem que ser alta ou baixa? Baixa, não é não? A frequência tem que ser baixa. A frequência é baixa. Se a frequência tem que ser baixa, o que eu tenho que fazer com esse L aí, pessoal? Concorda? Ó? Se a frequência é baixa, o L tem que fazer o que, pessoal? Aumentar, porque eles são inversamente proporcionais. Outra coisa que ele quer saber, olha lá para esse Mi. O Mi é a densidade. Concorda que quanto maior for o Mi, menor é a frequência, é ou não é? Quanto maior for o Mi, menor é a frequência. Então, qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que a gente chega é a seguinte: as cordas vocais de um homem, elas são maiores ou menores em comprimento do que a da mulher? Se a do homem tem uma voz mais grave, o L dele é alto, beleza? E a densidade da corda? A densidade das cordas vocais. O homem tem uma densidade maior do que a densidade da mulher. Portanto, queridos, o gabarito seria o quê? Olha aí a letra D. As cordas vocais do homem são mais compridas, não é verdade? O L é maior. E possuem maior massa do que a das mulheres, ou seja, o Mi é maior. Beleza? Então a resposta da questão 7 foi a letra D. Eu vou fazer uma questão agora importantíssima, que muita gente boa dá uma vacilada. Aí por isso eu vou dar só uma lembrada rápida, jogo rápido, sem esticar muito, sobre logaritmo. Me ajudem aqui, vocês que sabem mais matemática do que eu, me lembrem aí. Eu tenho um logaritmo aí, logaritmo B na base A, e ele está dando x, não é isso? O que que isso significa? O que que eu devo ler quando eu vejo logaritmo de B na base A está dando x? Significa dizer que A elevado a x é igual a quanto, gente? B. Tá certo isso? A elevado a x é igual a B. Outra propriedade. Tá vendo nessa imagem agora que não apareceu o A, não foi? Pessoal, logaritmo de B está dando x. Quando ele não dá a base, os meus amigos que sabem matemática me ajudem. Por que ele não deu a base, hein? Foi porque a base é 10. Então a base é 10. Por isso que 10 elevado a x é igual a B. Ei, para você não perder muito tempo. Quanto é o logaritmo de 10 elevado a 1? É 1. 10 elevado a 2? 2. E assim por diante. 10 elevado a 3? 3. 10 elevado a 4? 4. E assim por diante. Lembramos um pouquinho de logaritmo? Agora vamos fazer a oitava. Olha como é interessante e tem tudo a ver com um ginásio como esse aqui. Oitava questão diz assim: sonoridade ou intensidade auditiva é a qualidade do som que permite ao ouvinte distinguir um som fraco, pequena intensidade, de um som forte, grande intensidade. Em um jogo de futebol, um torcedor grita gol com uma sonoridade de 40 decibéis. Assinale a alternativa que fornece a sonoridade se 10.000 torcedores gritam gol ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. É ou não é uma boa questão?